Olá para todo mundo, eu sou a Aline e hoje é dia de continuar com mais um pouco do teatro do Gogol. Hoje nós vamos trabalhar duas peças, A Saída do Teatro, de 1842, e O Desenlace do Inspetor-Geral, de 1846. A Saída do Teatro é uma peça em que o Gogol trabalha como teria sido a recepção do público a uma nova peça cômica. O que o público teria dito e como o autor de uma peça reagiria às opiniões do público. Então, esse autor, ele fica à espreita logo após o encerramento da encenação da sua peça e ele fica ali a postos para escutar o que o público tem a dizer. Como ele é um autor de comédias, ele não se preocupa muito com as críticas literárias nos jornais, com a opinião da imprensa, dos especialistas. Ele pretende ouvir os comentários mais frescos, mais espontâneos do público, dos espectadores que realmente estão ali reagindo a todas as ideias que ele despejou dentro de seus personagens e verteu assim nos diálogos para o público. As primeiras observações que ele escuta dizem respeito a uma comparação entre o universo que ele pretendeu retratar e o universo francês. Muitos acham que esse autor ele pegou um tema francês na moda e fez a transposição para o universo russo. Alguns oficiais acharam muito divertida a comédia, mas preferem escutar a opinião do literato antes de se posicionarem. Esse próprio literato é um dos mais críticos, no entanto. Ele faz uma série de comentários falando mal, não apenas da estética da peça, como os diálogos foram montados, como os temas foram trabalhados, mas, sobretudo, com relação aos valores que a peça transmite. Ele acha vulgar, indecente, acha que a peça não transmite nada de importante, que é uma mera futilidade, e além do mais, ainda peca por esse aspecto da vulgaridade, da indecência. Outro colega literato também sai acompanhado de um rebanho de seguidores que escutam aquilo que ele tem a dizer. Ele diz que a peça é abominável, que é terrível, não tem nada de bom, não tem reflexão, não tem profundidade, é uma peça vazia. E esse literato que se acha um especialista nos autores russos acaba dizendo que o autor dessa peça devia ser muito próximo do Pushkin, porque ele é capaz de falar determinados assuntos, é capaz de ser um autor que entra na moda e, a partir desse lugar de estar na moda, ele acaba sendo celebrado e assistido por muita gente, mas, na verdade, ele não teria nenhum talento. Então, a peça dele seria uma farsa tola amparada pelos amigos. Bem invejoso esse literato. Outros espectadores, como amantes da arte, vão então dizer que, na verdade, essa peça ela traz um problema. Ou ela é bem dramática, ou ela é cômica. Ou ela vai abordar temas como o amor, ou ela vai abordar esse aspecto mais risível, mais debochado da vida. Não se pode trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. E isso, na opinião deles, teria sido a tentativa desse autor. E assim, as opiniões vão se sucedendo. As pessoas chegam a discutir sobre o valor do governo nas peças desse autor, que, é claro, é o próprio Gogol falando dele mesmo. Chegam a discutir, então, sobre a ideia de que o governo ele representa nas peças desse autor o próprio império dos deuses, a fatalidade nas peças antigas. Assim como esse destino determinado pelos deuses nas peças dos antigos, o governo desempenha esse papel nas peças desse autor, já que o governo põe fim a tudo. A peça começa e termina com o governo e o governo é capaz de interromper a ação, inclusive a veiculação daqueles valores. Também se discute, sobretudo do lado dos homens, das altas classes, por que colocar o governo nesse lugar? Falando mal dos seus funcionários, acusando-os de corrupção, de uma série de vícios que influem no próprio funcionamento do funcionalismo público. Mas aqui, dentre tantas opiniões, a que o Gogol vai salvar é a opinião do homem simples, o camponês, que estaria então mais propenso a entender esses valores básicos da vida que o autor procurou mostrar. Então, o camponês e o próprio autor, eles estariam, de certo modo, do mesmo lado, mas propensos a escutar
o que está em jogo na peça. E uma das coisas importantes é o valor do riso. Como o riso aqui é importante para mostrar aquilo que estava nas sombras. Como através de uma chacota, uma brincadeira, uma anedota que pode ser até mesmo ofensiva para alguns, existe o descortinar desses vícios e de uma série de problemas que existem não só no governo, mas na alma de cada um, de cada espectador, do autor, na alma de todos os homens. E o autor, no final da peça, ele vai exatamente se cansar tanto de escutar aquilo e vai ele próprio fazer a defesa das suas próprias intenções, do seu próprio texto e do seu objetivo ao escrevê-lo. Essa ideia do riso como o guardião da verdade, daquilo que é importante e não dessas falsas aparências, vai ser tão importante que o autor vai se colocar como aquele que é o defensor do riso. O riso, ele guarda, então, essa possibilidade de mostrar a verdade através do deboche, através da anedota, mas ele não deixa de colocar em questão a necessidade de que cada um faça o seu próprio exame, que cada um olhe em si mesmo seus defeitos, suas virtudes e trate de corrigi-los. E através desses personagens que têm suas falhas, mas que são apresentados de uma forma engraçada, seria possível então convidar os espectadores e os leitores a fazerem uma auto-observação, uma autocrítica, uma autoanálise das suas paixões e dos seus vícios. A outra peça, de 1846, ela foi lançada 10 anos depois da primeira encenação de Um Inspetor-Geral, e ela se chama O Desenlace do Inspetor-Geral. Aqui o Gogol cria, então, uma peça sobre como teria sido uma discussão entre os atores dessa peça principal e alguns apreciadores de arte logo após a encenação dessa peça. Então, a gente vai ter 7 personagens, mas 2 atores, o primeiro ator cômico e o segundo, vão então se mostrar os maiores protagonistas dessa discussão, que também tem muito a ver com a peça anterior, que fala sobre o valor do riso e sobre o motivo pelo qual o Gogol construiu essa cidade cheia de corrupção. Nessa cidade onde se passa a história do inspetor-geral, nessa aldeia distante, nada funciona bem. Todo mundo está envolvido em corrupção. É uma cidade que não existe. Não se pode detectar uma cidade geograficamente, fisicamente existente na história que tenha tido essa soma de vícios tão grande e praticamente nenhuma virtude. Então, essa cidade, para esse ator cômico que vai então representar a explicação que o Gogol gostaria de dar ao público, para ele essa aldeia, ela é uma espécie de cidade espiritual. Ela representa a soma de toda a Rússia. Ela representa mais do que isso, a soma de todos os vícios da alma humana. Então, o Gogol dá aqui uma inflexão para o lado mais cristão que ele tinha abraçado há pouco tempo. Nessa época, em 1846, fazia mais ou menos 2 anos que ele estava envolvido com uma série de leituras religiosas e práticas religiosas para aliviar os seus episódios depressivos. Então aqui ele faz uma inclinação, né? Ele tira, digamos assim, o foco da corrupção e dos problemas do reinado do Nicolau I e coloca a sua crítica mais voltada para esse lado da moral e da salvação espiritual de cada um. Bem parecido com Dostoiévski, vocês não acham? É claro, guardando as devidas proporções, tem esses elementos da salvação da alma que o Gogol apresenta aqui. Então, mais uma vez, essa peça, o que o autor quis com o inspetor-geral, muito mais do que criticar o governo, ele teria querido, então, convidar as pessoas, através do riso, de verem as suas características e seus vícios, a sua ausência de virtudes retratada de uma forma tão caricaturesca e tão exagerada por esses personagens. Era necessário, então, olhar aquilo, rir daquilo, mas, ao mesmo tempo,
não esquecer de olhar para a própria alma, de fazer um autoexame e corrigir as falhas a tempo. Porque o grande inspetor geral seria aquele que iria nos julgar ao lado do nosso túmulo. Então, esse é o grande inspetor geral, Deus, o julgamento, né? E não esse inspetor que vem a mando do czar. Então, esse redirecionamento da questão vai ser bem marcante, sobretudo nas obras desse finalzinho ali da vida do Gogol. Eu espero que vocês tenham gostado. Com essas duas peças, a gente encerra, então, o teatro gogoliano. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Eu vou trabalhar mais com vocês agora 2 contos do Gogol, o Retrato e o Capote, e outras surpresinhas que virão. Tchau!